Graça e paz, queridos. É uma satisfação muito grande, nesta noite, mais uma vez, adentrar a sua casa, saber que Deus está fazendo grandes coisas, saber que apesar do momento, das dificuldades, das coisas que estão acontecendo, das circunstâncias, Deus é presente. Deus não nos desamparou. O Senhor é bem presente na hora da angústia, mas não somente na hora da angústia, em todas as horas, porque a promessa dele, eis que estarei convosco todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Então, queridos, nós gozamos da presença de Deus, e é muito bom, mais uma vez, estar aqui com os irmãos, adentrando a tua casa, e recebendo do Senhor coisas tremendas, que estão nos edificando, fortalecendo a nossa fé. E eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos capítulo 16, do 6 ao 10. É o texto que nós vamos estar lendo para a nossa reflexão nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra da Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Oremos ao Senhor. Paizinho querido, Deus amado, Deus bendito, nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Reconhecemos, ó Deus, a tua soberania, a tua majestade. Reconhecemos, ó Deus, que está em ti, ó Deus, o querer e o efetuar. Está em ti, ó Deus, o poder de fazer todas as coisas. Portanto, ó Pai, nos submetemos a ti. E nessa noite, mais uma vez, aqui estamos, ó Deus, buscando de ti, Senhor, discernimento na tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Portanto, Paizinho, edifica-nos um pouco mais nessa noite, fala-nos aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Um resumo rápido do capítulo 16 de Atos. Atos 16 são 40 versículos, do 1 ao 5, encontro de Paulo com Timóteo, e ali eles formatam uma parceria. Do 6 ao 10, Paulo e Silas são impedidos de pregar na região frígio-gálata e em Bitínia. E ele tem uma visão, a visão de um macedônio pedindo: passa a Macedônia e ajuda-nos. No versículo 11 ao 15, vai mencionar acerca de uma mulher chamada Lídia, uma mulher próspera, uma mulher que ela era uma comerciante, comercializava púrpura, e para o tempo, para aquela região, tratava-se de uma mulher muito bem sucedida. Após essa mulher, ela se converte, ela convida a Paulo e a sua comitiva, para ficar em sua casa. Do versículo 16 ao 18, é a situação daquela jovem que tinha um espírito de adivinho, e ela vinha anunciando onde Paulo passava, e Paulo foi e repreendeu o demônio que estava nela. Ela parou o ofício da qual vinha lidando, gerando muito prejuízo para os seus senhores. Em consequência disso,
do versículo 19 ao 26, nós vamos ver Paulo e Silas sendo apedrejados e presos. Do 27 ao 34, na prisão onde eles estão, acontece um terremoto, e esse terremoto ele vem especificamente quebrando as cadeias, tirando das correntes, especificamente com esse propósito divino, e eles são livres de suas correntes. E é nesse momento que o carcereiro entra em desespero, porque achava que eles haviam fugido. Em consequência disso, ele se converte, porque ele vê ali a mão de Deus, converte ele e toda a sua família. E do versículo 35 a 40, Paulo e Silas são livres da prisão. No versículo 6, diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. No versículo 7, eles tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Queridos, aqui é uma questão a se pensar, porque eles estavam fazendo exatamente aquilo que agrada ao coração de Deus. Eles estavam indo pregar, é isso que eles estavam fazendo, indo trazer a palavra de Deus. Paulo, ele tinha essa compulsão de pregar o Evangelho. Ele, após a sua conversão, então ele quis tirar todo o atraso, ele quis recuperar todo o tempo perdido, e ele simplesmente queria fazer a obra de Deus. E a pergunta é: por que esses homens são impedidos pelo Espírito Santo de pregar, se essa é a vontade de Deus? Por que eles são impedidos? Paulo tinha uma convicção tão grande acerca de que o que ele estava fazendo era certo, que lá na frente ele confirma, escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, do capítulo 2, versículo 3, ele diz que isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. E no versículo 4 ele diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nos evangelhos, em Marcos capítulo 16, 15, diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em Mateus 26, 18, ide fazer discípulos, ide e fazer discípulos de todas as nações. Então Paulo tinha essa consciência de que o que ele estava fazendo era certo, como de fato era. Mas, queridos, nós não podemos esquecer uma coisa, que Deus tem os seus planos, Deus tem as suas estratégias, Deus sabe como fazer. Aqui nós podemos ver a soberania dele. Deus sabe quem usar, o que fazer, como fazer, na hora de fazer, no lugar certo para fazer. Esse é o nosso Deus. O que Paulo não sabia era que ele e seus companheiros estavam sendo resposta de oração para outro lugar. O que Paulo não sabia era isso. Sabe, queridos, mesmo gozando da intimidade com Deus, mesmo tendo uma vida plena em Deus, não significa dizer que nós sabemos todas as coisas. Então muitas coisas são reveladas no caminho, muitas coisas acontecem, Deus fala enquanto estamos indo. E aqui eu aprendo uma coisa, que ainda que você esteja fazendo a coisa certa, não esqueça, o comando sempre será de Deus. Sempre será de Deus. O fato de ter intimidade com Deus não nos isenta de ser impedidos de fazer alguma coisa.